Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A liturgia deste domingo propõe-nos a família de Jesus como exemplo e modelos das nossas comunidades familiares. Como a família de Jesus, diz-nos a liturgia deste dia que as nossas famílias devem viver numa atenção constante aos desafios do reino de Deus e às necessidades dos irmãos. O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de Nazaré, apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. A narrativa mostra uma família que escuta a palavra de Deus, que procura concretizá-la na vida e que consagra a Deus a vida dos seus membros. Nas figuras de Ana e Simeão, Lucas propõe-nos também o exemplo de dois anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber os sinais de Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens. A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos que vivem em Cristo e aceitar o ser um homem novo pela ação e o poder do Espírito Santo. Esse amor deve atingir de forma muito especial todos que conosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de paciência, de bondade, de respeito, de partilha e de serviço. A primeira leitura apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os seus pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. A fidelidade para com Deus da aliança exige o amor ao próximo. A narrativa da primeira leitura apresenta várias implicações de exigências éticas. Entre elas, o livro eclesiástico dá referência e ênfase ao amor que deve ser dispensado ao pai e à mãe. Caros irmãos e irmãs, com frequência, o desejo sincero de muitos cristãos de imitar a família de Nazaré favoreceu o ideal de uma família cimentada na harmonia e na felicidade do próprio lar. Sem dúvida, é necessário também hoje promover a autoridade e responsabilidade dos pais, a obediência dos filhos, o diálogo e a solidariedade familiar. Sem esses valores e sem espiritualidade familiar, a família fracassará na sua vocação. Mas não é qualquer família que responde às exigências do reino de Deus colocadas por Jesus. Há famílias abertas ao serviço da sociedade e famílias egoístas, viradas sobre si mesmo, famílias autoritárias e família onde se aprende a dialogar. Famílias que educam no egoísmo e famílias que ensinam solidariedade. Concretamente, no contexto da grave crise econômica que estamos a padecer, a família pode ser uma escola de insolidariedade em que o egoísmo familiar se converte em critérios de atuação que configurará no comportamento social dos filhos. E pode ser, pelo contrário, um lugar no qual o filho pode recordar que temos um pai comum e que o mundo não acaba nas paredes da própria casa. É preciso viver a comunhão, a partilha. Por isso não podemos celebrar a festa da família de Nazaré sem escutar o desafio da nossa fé. Serão os nossos lares um lugar onde as novas gerações poderão escutar a chamada do Evangelho, a fraternidade universal, a defesa dos abandonados e a busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna. O Evangelho tem muito a ensinar às nossas famílias a viver os valores do reino. A Sagrada Família chega ao Templo de Jerusalém para os ritos de purificação da mãe e apresentação do recém-nascido. Jesus é apresentado no templo porque ele é primogênito e os ritos próprios da apresentação celebravam a libertação dos primogênitos dos hebreus no Egito e a passagem da escravidão para a liberdade, como narra em Êxodo 13, versículo 11. São ditas a respeito do menino pelo velho Simeão. Também uma viúva chamada Ana fala sobre o menino a toda a gente. José e Maria se admiram com essas palavras e gestos de Ana e Simeão. Temos aqui a Sagrada Família diante de Deus, no Templo de Jerusalém, para concluir o tempo da promessa feita a Israel e iniciar o tempo da salvação e da divulgação da pessoa e da mensagem de Jesus. Esse relato nos faz pensar
sobre o papel atual da família. São João Paulo II já dizia: família, torna aquilo que és, santuário da vida, lugar de oração e encontro com Deus. Nos santos evangelhos e nas orientações do magistério da Igreja, vida e família, as famílias encontram, sim, o papel de ser família hoje na sociedade pós-moderna e o sentido da sua existência. Portanto, nesta festa, cada família tem diante de si o ícone da Sagrada Família. E a exemplo de Maria, conforme afirma o Papa Francisco, as famílias são exortadas a viver com coragem, serenidade, os desafios familiares, tristes e entusiasmantes, e aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus, como narra em Amoris Laetitia, número 30. Nesta festa, somos chamados a refletir sobre o amor no relacionamento conjugal e familiar. Conforme a exortação Amoris Laetitia, o amor é a atitude que precisa permear esses relacionamentos, amor que se expressa no serviço, no perdão, no desprendimento, na ternura, na capacidade de alegrar-se com o outro, no confiar, no suportar os desafios, as fadigas, as tensões e os sofrimentos do dia a dia. A família estável que vive o diálogo, a oração familiar, fundamentada no amor do casal, que acolhe os filhos como dons de Deus, vive na vida os propósitos do Evangelho. Somente o amor fiel e verdadeiro entre o casal pode acolher e educar filhos como verdadeiros seres humanos na transmissão dos valores que nos foram legados por Cristo. Além disso, a verdadeira família não é fechada em si mesma, mas age em interação com outras famílias, formando comunidades que difundem a responsabilidade e o cuidado de uns para com os outros. Eis a missão de sermos família. Por fim, digo aos pais e aos filhos: pais, ame seus filhos. Filho, ame seus pais. Pais, eduque seus filhos na fé, na ética e na moral. Filhos, sejam dóceis e obedecem seus pais. Pais e filhos, rezem juntos, rezem uns pelos outros. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Seremos famílias evangelizadoras. Escreva nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Compartilha. Sejamos famílias, homens e mulheres, comprometidos com o Evangelho de Jesus. E que Deus nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.